Porque me chamou a atenção, Diego, por você ter a formação de psicologia analítica, né? É uma ciência comportamental. E aí você tem essa coisa, né, do esoterismo, do misticismo, com uma ciência ali de comportamento. Como é que funciona isso no teu dia a dia? Um ajuda o outro ou já atrapalhou? Como é que você trabalha com isso? Se isso foi completamente pensado ou se foi ao acaso? Porque eu achei super interessante esse mix de ciência comportamental. Será que foi a voz que falou também? Faça psicologia comportamental. Ia ser irado se fosse, tá? Pô, eu queria ajudar todo adolescente a escolher a sua faculdade. Vamos lá. A voz não teve essa orientação vocacional, então, para a orientação da psicologia, ela teve uma falha aí no meio do caminho. Pois é, teve uma falha aí no meio do caminho. Desde novo ali, terminando o ensino médio, né, por volta dos 17 anos, eu já desejava psicologia. Então, assim, porque era uma ciência que muito me agradava também, por estudar a mente humana, enfim, a gente tem aquela coisa de adolescente de querer desvendar o que está por detrás da mente humana. Então, a psicologia sempre foi uma primeira opção, quando eu pensava em profissão. Legal. Mas, olhando hoje, aí eu fiz psicologia, 5 anos de faculdade, me tornei psicólogo, comecei a atender no meu consultório de psicologia, estava lá com o consultório, enfim, lotado, com todos os horários lotados. E a psicologia analítica, para quem... vou explicar aqui para quem não sabe o que é a psicologia analítica. Existe a psicanálise, existe a psicologia comportamental, existe Gestalt, existe psicologia haitiana, enfim. Existem muitas abordagens dentro da psicologia, tanto é que nós entendemos que a ciência psicologia, ela é no plural, é psicologias, porque existem várias abordagens dentro da psicologia. Verdade. Tal como na medicina, existe várias abordagens ali, né? Existe o médico ortopedista, existe o psiquiatra, existe a pediatra, na psicologia também existe as abordagens. A psicologia analítica, ela tem o nosso grande mentor ali dentro da psicologia, que é Carl Gustav Jung. Jung, ele era um aprendiz de Freud, né? O Freud é o pai da psicanálise, é o pai da psicologia moderna. E Jung, por muito tempo, ele entendeu ali todos os processos da psicanálise, só que ele começou a observar que a mente humana poderia ser um pouquinho além do que Freud observava. Então, Jung, por exemplo, ele entendeu que não havia apenas um inconsciente pessoal, existia um inconsciente que era coletivo, que isso me soa muito oracular, vem dos desdobramentos e a correlação das coisas. E Jung entendia dentro desse processo do inconsciente coletivo que existiam arquétipos. Arquétipos são figuras centrais que vão fazer parte de um processo grupal. Por exemplo, quando eu falo para um grupo que é católico apostólico romano, para você, o que é uma grande figura materna? 99% dos católicos apostólicos romanos vai falar Maria, mãe de Jesus. Isso é um arquétipo, isso é um símbolo universal. Então, Jung, ele trabalha a questão dos símbolos, né? Quando a gente vai trabalhar análise de sonhos, interpretação de sonhos, a gente vai ver esses arquétipos, esses símbolos universais acontecendo na humanidade, independente se a pessoa mora lá no Japão ou se ela mora aqui no Brasil. Existem símbolos que se repetem, e isso vai entrando dentro do processo de inconsciente coletivo. Se a gente fala assim, pensa na primeira coisa que eu vou falar uma data e você vai pensar na primeira coisa que vem à mente. 11 de setembro. O que veio à mente de vocês? Foi quando o Goku lutou contra o Freeza. Claro que não. Isso é mentira. Primeiro que isso é efeito Mandela. Não aconteceu. Como não? Eu tava lá vendo, pô, na hora. As Torres Gêmeas. O poder foi tão grande que explodiu lá os prédios dos Estados Unidos. Sim, estamos falando lá dos ataques terroristas, né? Exatamente. Isso aí entrou no inconsciente coletivo. Então, todo dia 11 de setembro, as pessoas trazem uma correlação dentro desse processo, desse arquétipo do inconsciente coletivo do dia 11 de setembro. Então, observando essas dinâmicas, né, eu fui lá, estive psicólogo, dentro do meu consultório de psicologia, eu estava ali 100% psicólogo, 100% cientista, né, lá não cabia esoterismo, lá não cabia misticismo, apesar de que eu
também estava oraculista paralelamente a isso, mas enquanto psicólogo eu estava 100% psicólogo. Quando eu estava oraculista, eu estava 100% oraculista, porque na ciência da psicologia a gente não pode trazer o que a gente chama o que a ciência chama de pseudociências, né? Então não pode trazer, por exemplo, terapias holísticas, porque para a ciência é uma pseudociência. Entendi. Isso é tipo o Clark Kent e o Superman. Você tira o óculos quando você é oraculista, Exato. Por exemplo, ou ao contrário? Olha lá. Pior que não, sabia? Mas eu tenho uma coisa que poucas pessoas sabem. Enquanto psicólogo, eu era o Bruno. Ih, olha aí! Enquanto oraculista, eu sou o Diego. Olha aí. Tá, você tinha um pseudônimo. Porque o meu nome é Bruno Diego. Não, é meu nome. O meu nome é Bruno Diego. Então, minha família, os meus amigos, socialmente falando, eu sou o Bruno. Tá. Dentro do universo holístico, místico, esotérico, todo mundo me conhece por Diego. Cara, então eu falo que até na escolha do meu nome teve esse privilégio do universo aí, né? Eu tenho dois nomes, então eu utilizo. Você não vai fazer isso, pô. Isso. O trabalho, é tipo ruptura. Exatamente. No trabalho, por exemplo, você pode ser o Manuel. É isso. Você 3D. É isso. Aqui você é o Afonso 3D. É isso, exatamente. Né? Muito bem. No meu outro seu trabalho no escritório, eu seria o Oliveira. Olha aí. Posso ser o Oliveira, entendeu? Aqui eu sou Afonso Solano. Justo. Excelente. Obrigado por compartilhar. Exato. Seu então, nome assim, social. Imagina, então, eu não tiro óculos, mas eu tenho um nome diferente, né? Enquanto psicólogo eu sou o Bruno, enquanto oraculista eu sou o Diego. Aí eu estive psicólogo durante alguns anos, e aí por uma questão muito pontual que aconteceu na minha vida, eu optei por estar 100% oraculista. Então, hoje eu estou 100% oraculista. A psicologia me ajuda dentro do processo oracular? Muito. Muito, porque eu compreendo, né? Eu compreendo melhor o ser humano, eu sou um melhor ouvinte, embora eu sempre me considerei um bom ouvinte, mas estou um melhor ouvinte hoje, porque eu consigo perceber que existem outras dinâmicas por detrás do processo. Então, hoje uma consulta oracular comigo, eu costumo dizer que é esse combo, né? Porque eu estou oraculista, mas eu também sou conhecedor da psicologia. Perfeito. Até porque às vezes as pessoas, no meu entendimento, fazem perguntas, mas existe uma pergunta embutida naquela pergunta. Sim. Dependendo, Sim, né? Mas é verdade. No trabalho dele. Você tem umas verdades ou umas questões que aquela pergunta traz, que elas estão, tipo, no subtexto, né, daquilo que a pessoa ali. realmente quer perguntar, ela vai circulando como se fosse um tubarão ali, até ela chegar na questão. Cara, excelente. Diegão, o pessoal tá perguntando aqui no chat, então, se o tarô... O pessoal fala muito assim, eu vou lá pra cigana jogar tarô pra mim, para eu saber o meu futuro, né? Ela vai me dizer exatamente quantos filhos eu terei, quando que eu vou conseguir um emprego, e se o homem que eu vou casar é louro, moreno, alto, baixo, né? O tarô funciona dessa forma? É uma coisa de... Ele revela possibilidades? Como é que você pode explicar assim, dessa maneira? O tarô, ele é um oráculo. Né? Então, assim, eu vou explicar o que é um oráculo, porque o tarô é um oráculo, baralho cigano é um oráculo, búzios, runas, borra de café, quiromancia, leitura de mãos. Então, todas essas ferramentas são oráculos. O que é um oráculo? O oráculo, se a gente for ver a etimologia da palavra, ela tem o desdobramento de duas palavrinhas, que é hora, que significa lugar, kulos, divisão. Por isso que óculos né, esse é objeto de visão. Então, hora, lugar. É por isso que oratório é lugar de oração. E o oráculo é lugar de visão. Que visão é essa? É a visão do qual essa ferramenta vai trazer elementos para orientação. Então, outro processo é o seguinte. O oráculo, ele nunca é apenas preditivo. Então, se vocês que estão nos assistindo, vocês que estão aqui comigo também, Solano 3D, se você vai num oraculista e ele fala que a ferramenta dele só é previsão do futuro, corre, vai embora. Eu falo isso para os meus alunos, para os meus mentorados, para os meus consulentes, as pessoas que se consultam comigo, porque não é essa a função do oráculo. É muito pequeno, Solano e 3D, prever, porque, por exemplo, já aconteceu com vocês de olhar a previsão do tempo e aí fala assim, vai chover. 99% de chance de chuva, 70% de chance de chuva. Opa. E aí aquele dia tem aquele sol e aquele céu que não tem uma nuvem. Sim, já.
Pronto. Então, a ferramenta... Você passa vergonha andando com guarda-chuva na rua. Exatamente. Exatamente. E o contrário também acontece. Vai fazer sol e chove. Por quê? Se as ferramentas... É um palhaço molhado, Exatamente. Se as ferramentas científicas, elas têm essa função de probabilidade, o oráculo é a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos falando de um universo que ele está em movimento. E o ser humano é um universo à parte. Cada pessoa é um universo à parte. Então, prever o futuro é muito pequeno. Então eu falo para as pessoas, se você vai no oraculista e ele vai falar que só vai prever o seu futuro e que o futuro que ele previu, ele é imutável, vai embora, porque ele está cometendo alguns erros aí, né, de entendimento da função do oráculo. Então o oráculo é uma ferramenta de visão, do qual o oraculista vai traduzir através de símbolos, né? Porque nós temos aqui cartas e cada carta é um símbolo. O oraculista ele vai traduzir esses símbolos. Lembra dos arquétipos? Os símbolos universais, né? Ele vai traduzir esses símbolos universais e ele vai conseguir trazer em palavras e também sensibilidade, porque o oraculista todos nós temos, e o oraculista geralmente tem uma sensibilidade um pouco mais aguçada. Ele vai conseguir traduzir aquilo que o oráculo está querendo dizer para aquela pessoa. O oráculo vê o futuro? Essa é uma pergunta que você me fez. Sim, o oráculo vê o futuro. Como que o oráculo vê o futuro? Através do seu hoje. Então, é interessante vocês terem falado ali, né? O Solano falou sobre a questão de que hoje eu consigo observar o que está por detrás da fala da pessoa, e a leitura da alma, depois a gente vai falar também sobre esse método que eu canalizei, ela nasceu justamente desse processo. O oráculo, ele não é sobre boas respostas, ele é sobre boas perguntas. Quanto melhor a pergunta é direcionada para o tarô, melhor a orientação será do oraculista. Então, o oráculo é esse lugar onde, através do diálogo consulente, a pessoa que está se consultando, e o oraculista, consultor, ele consegue trazer luz à referência do que você está vivendo hoje e quais são as projeções para o futuro. Quer dizer que esse futuro é imutável? Não. Uma escolha sua no meio do caminho pode mudar todo o restante. É por isso que o oráculo sempre é esse lugar de visão. É esse lugar onde as pessoas vão consultar se o caminho que ela está seguindo vai levar para o desdobramento que ela espera.